O terceiro caso, então, quando a gente tem área entre duas curvas, então a área é limitada pelos gráficos de f e g e as retas x igual a a e x igual a b, a gente pode ter esses três casos, tá? As duas curvas estarem acima do eixo, uma acima, outra abaixo, ou as duas abaixo do eixo x. Todos esses casos, a gente vai ter que a área é igual à integral de a até b de f de x menos g de x. Sempre assim, tá, pessoal? A de cima menos a de baixo. Por isso que a gente sempre vai ter que fazer o esboço para saber quem é que está em cima e quem é que está embaixo, né? Então, vamos para o primeiro exemplo. Então, encontre a área limitada acima por e abaixo por. Ele já está dizendo, mas vamos fazer um esboço porque não é tão difícil de fazer o esboço quando é reta e quando é parábola, né? Então, vamos lá. A gente tem x mais 6 igual a 0. Então, onde é que ela corta o eixo x e onde é que ela corta o eixo y? Ela é uma reta, né? Então, a gente iguala a 0 e encontra onde é que ela corta o eixo x. Ela corta o eixo x em x igual a menos 6. E ela corta o eixo y em 6 positivo, tá? Então, essa aqui vai ser a minha reta. Bem torta. Tá? Essa é a minha reta. Ela corta o eixo y aqui e corta o eixo x quando eu faço x igual a 0. E a parábola, essa parábola também ela é bem simples, é só fazer, ela faz, deixa eu pegar outra cor, que cor que eu peguei aqui? Isso. Então, eu vou ter essa parábola bonitinha aqui e aqui, tá? Bom, a reta continua, né? Pra gente fazer um esboço decente. Bom, aí ele te dá que ele quer em x igual a 0. X igual a 0 é o próprio eixo y aqui. E x igual a 2. X igual a 2, vamos colocar aqui. Então, isso aqui que ele quer. Ele quer essa área entre essas duas curvas e essas duas retas. Ele quer esta área aqui, ok? Então, realmente, a reta está em cima, a parábola está embaixo, então é só fazer. A área vai ser integral de 0 até 2, da de cima, que é a reta, x mais 6, menos a de baixo, que é a parábola, x ao quadrado dx. Nessa eu nem precisava ter feito esboço, porque já está dizendo quem é em cima e quem é embaixo, mas vamos fazer só para pegar a prática. Então, integrando, né, isso aqui a gente já sabe fazer, dá x ao quadrado sobre 2 mais 6x menos x ao cubo sobre 3, nos intervalos de 0 até 2. Substituindo, dá 2 ao quadrado sobre 2 mais 6 vezes 2 menos 2 ao cubo sobre 3, menos em 0, que vai dar tudo 0, porque quando eu botar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, vai dar 0. Então, ficou só essas continhas aqui. Fazendo essas contas, a resposta é 34 sobre 3, tá? Não vou fazer as continhas porque o vídeo já tá longo mesmo. Bom, próximo exemplo. Esse aqui não diz quem é que tá em cima, quem é que tá embaixo, então realmente a gente vai precisar fazer o esboço do gráfico. Vamos lá. X, Y. Essa parábola aqui é facinha, né? Eu já falei pra vocês que ela é uma coisinha assim. E aí essa outra aqui, eu tenho menos x ao quadrado mais 4x, ela tem a concavidade voltada para baixo. Ela corta aqui em 0, né? Porque é onde o c é 0. Então, ela vai passar aqui. E ela vai cortar também aonde? Aí faz isso aqui, né? Vocês vão chegar em, acho que 4, né? Nossa, eu tô atrapalhada já. Vai dar menos x mais 4 igual a 0. Isso vai dar x igual a 4. Então, ela vai cortar aqui em 4 também. Ela vai fazer uma coisa assim. É isso que ela vai fazer, tá? Bom, aqui é menos x ao quadrado mais 4x e aqui é x ao quadrado. A gente já sabe quem é que está em cima e quem é que está embaixo. A que está em cima é essa aqui e a que está embaixo é essa. Então, essa aqui vai ser a minha f de x e essa aqui é a minha g de x. Bom, o que falta? Falta os limites de integração.
ele quer qual área? Ele quer essa área aqui, ó, que engloba as duas curvas. Então, a gente precisa achar quem é esse ponto e quem é esse ponto em x, né? Onde é que as parábolas se cortam, se intersectam. Como é que eu faço isso? Eu igualo as duas, porque a gente sabe que y igual a x ao quadrado e y igual a menos x ao quadrado mais 4x. Então, é só igualar, fazer x ao quadrado igual a menos x ao quadrado mais 4x. Quando eu faço isso aqui, vai dar x ao quadrado mais x ao quadrado menos 4x igual a zero. Vai dar 2x ao quadrado menos 4x igual a zero. Aí faço que nem eu fiz aqui, tá? Bota o x em evidência. Podia ter colocado 2x em evidência. Fica x menos 2 igual a zero. Aí eu vou ter 2x igual a zero, que implica em x igual a zero. E x menos 2 igual a zero, que dá x igual a 2. Então, aqui é zero e aqui é x2, tá? Ficou desproporcional porque é um esboço, tá, pessoal? Então, o que importa é enxergar quem é que está em cima, quem é que está embaixo e os limites de integração. Então, a gente achou isso, então a nossa integral vai ser o quê? A nossa área vai ser o quê? A área vai ser a integral de 0 até 2 da de cima, que é menos x ao quadrado mais 4x, menos a de baixo. A de baixo é x ao quadrado dx. Agora é só calcular a integral, né? Faz as continhas. Primeiro eu vou juntar os semelhantes para dar uma facilitada, juntar esse com esse. Então vai ficar a integral de 0 até 2 de menos 2x ao quadrado mais 4x dx. E agora é calcular a integral que a gente já sabe fazer. Dá menos 2x ao cubo sobre 3 mais 2x ao quadrado de 0 até 2. E aí aplica os limites de integração, né? Em 0 vai dar 0, então nem vou fazer. E fazendo as continhas, isso dá 8/3. Ok? Então, essa é a resposta. Como eu já disse, eu não vou me estender muito na parte das contas da integral. Eu quero que vocês entendam como é que monta a integral da área, tá? Para a gente encontrar a área delimitada pelas curvas seno de x e cosseno de x de 0 a π, vamos primeiro fazer um esboço das duas curvas no mesmo plano cartesiano. Então, vamos lá. Bom, o que a gente sabe do seno e do cosseno? Em y, eles só variam de menos 1 até 1. Como a gente quer de 0 a π, eu vou só fazer o lado positivo do x, tá? Então, aqui eu vou botar π e aqui π. Podia continuar mais um pouco, mas até que tá bom. Bom, o que acontece primeiro com o seno? O seno em 0, ele é 0, tá? Em π é 90 graus, em π ele é 1. E depois em π ele volta a ser 0. Então, o primeiro gráfico eu vou fazer só isso aqui. Tá? Ele continua, depois ele vai fazendo assim, tá? E para cá a mesma coisa. Então, pra gente ter uma noção. Esse é o seno de x. Depois a gente vai fazer o do cosseno. Como é que eu vou fazer o do cosseno? O cosseno em 0 a gente sabe que ele é 1, então ele vai partir daqui, do 1. Aí cosseno de π é cosseno de 90, que é 0. Então ele vai fazer isto daqui. Depois ele desce, porque em π ele é menos 1 e vai indo, tá? Para lá e para cá. Não me importa muito o que ele é fora do 0 e π por enquanto, porque a gente quer só a área entre essas duas. Então, a gente quer que área? Que área que a gente quer? Vou fazer as retas. X igual a 0 é o próprio eixo x, é o y. E x igual a π seria essa reta aqui, tá? Bom, então, a área que a gente quer são duas areazinhas aqui que vocês podem ver que terão umas diferenças. São essas duas áreas. Então, a gente tem que calcular a área 1 e a área 2. Bom, faltou esse pontinho aqui, que é a intersecção do seno e do cosseno. O que é a intersecção? É fazer quando que o seno de x é igual ao cosseno de x. A gente não precisa calcular isso aqui. Se a gente vê de 0 a π lá na própria tabelinha, o seno e o cosseno são iguais em π quartos, tá? Que
que é quando ele é raiz de 2 sobre 2. Então, seno de x é igual a cosseno de x de 0 a π meios em π quartos. Então, a gente vai ter duas áreas. A área total, então, vai ser a área 1 mais a área 2. Como é que vai ser a área 1? A área 1 vai ser integral de 0 até π quartos, de 0 até π quartos, de quem? Do de cima, que no caso o de cima é o cosseno de x, tá? Que é o azulzinho, cosseno de x, menos o de baixo, que é o seno de x, dx. Essa é a área 1. A área 2, ela começa agora em π quartos e vai até, vai até π meios. Agora, quem é que está em cima? Agora, quem está em cima é o seno de x menos cosseno de x. A gente teve que separar em duas, porque em um pedaço, uma está em cima e a outra está embaixo, e no outro pedaço, o seno está em cima e o cosseno está embaixo. Então, calculando essas duas áreas, a gente chega nas respostas, tá? Bom, agora é só resolver, né, pessoal? Integral de cosseno é seno de x e a de seno é menos cosseno, mas como tem o menos, ali vai ficar mais. Cosseno de 0 a π quartos, aí aplica os limites de integração. Seno de π quartos mais cosseno de π quartos menos seno de 0 mais cosseno de 0. Aí tem que lembrar lá dos senos e cossenos, né? Aqui é raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 menos o seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar menos 1. Isso aqui vai ficar raiz de 2 menos 1. Agora faz o de baixo, né? Integral de seno é menos cosseno de x e a integral do cosseno é seno, então vai dar menos seno de x. Limites de integração de π quartos até π meios. Então, isso vai ficar menos cosseno de π meios, menos seno de π meios, menos, aí em π quartos, né, cosseno de π quartos, menos seno de π quartos. Aí, fazendo as continhas, isso aqui vai ficar, o cosseno de π meios é 0, o seno é 1. Então, isso vai ficar menos 1, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, isso vai ficar menos 1 mais raiz de 2. Agora é só juntar, né? Fazer a área 1 mais a área 2. A área 1 deu raiz de 2 menos 1, a área 2 deu menos 1 mais raiz de 2. A resposta disso, eu vou juntar esses dois, dá 2 raiz de 2 menos 2. Essa é a resposta, tá? Acabou.